A casa de Amityville. Em 1974, ocorreu um terrível crime na casa de Amityville. Ronald DeFeo Jr. cometeu um brutal assassinato de sua própria família. Após a prisão de Ronald, a casa em Amityville foi colocada à venda. No entanto, sua reputação sombria estava apenas começando. A família Lutz decidiu comprar a casa e se mudou para lá. O que inicialmente parecia ser uma nova jornada em família logo se transformou em um pesadelo aterrador. Nos primeiros meses na nova residência, os Lutz se viram envolvidos em uma verdadeira história de terror. A família começou a ser visitada por entidades sobrenaturais, que assombravam suas noites e dias, desencadeando fenômenos inexplicáveis. A Casa Assombrada de Amityville, localizada no endereço 112 Ocean Avenue, Amityville, Long Island, se tornou palco de móveis se movendo sozinhos, a fornalha acendendo sem intervenção, ocorrência de odores intensos e sons perturbadores. Além disso, aparições de entidades com aparência infantil, semelhantes às crianças assassinadas, tornaram-se constantes. A experiência com presenças demoníacas foi tão intensa que a família Lutz abandonou a casa após apenas um ano de moradia. Em 1977, a história foi transformada em um livro intitulado The Amityville Horror, A True Story. O caso gerou filmes, séries de TV e diversas lendas urbanas que perduram até hoje. Após o trágico assassinato da família DeFeo, a casa de Amityville foi envolta por uma aura de horror e mistério. A atmosfera sombria pairava sobre a residência, fazendo com que muitos tivessem receio de se aproximar dela. A casa, com suas janelas fechadas e aspecto sinistro, despertava curiosidade e medo naqueles que passavam por ali. Um corretor imobiliário, buscando vender a propriedade, enfrentava um verdadeiro desafio. Potenciais compradores sentiam um arrepio percorrer suas espinhas ao adentrar os cômodos da casa. O ar carregado e pesado parecia sussurrar histórias macabras. Apesar do preço atrativo, poucos se aventuravam a entrar na casa. Os rumores sobre a presença de uma presença maligna e sobrenatural dentro das paredes da residência se espalhavam rapidamente, afastando os mais corajosos. Foi então que a família Lutz, em busca de um novo lar, decidiu enfrentar os temores e comprar a casa de Amityville. Mal sabiam eles que estavam prestes a embarcar em um pesadelo que desafiaria sua própria sanidade. Nos primeiros dias após a mudança, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer. Portas rangiam misteriosamente durante a noite, vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores vazios e sombras sinistras dançavam pelas paredes. A família Lutz se viu envolta em uma teia de medo e desespero, incapaz de escapar do domínio maligno que assombrava a casa. Objetos se moviam sozinhos, quadros caíam das paredes sem explicação e um odor fétido impregnava o ar. Pesadelos vívidos e perturbadores atormentavam as noites dos Lutz, fazendo-os duvidar de sua própria sanidade. À medida que o tempo passava, a intensidade dos fenômenos aumentava. As paredes da casa pareciam pulsar com uma energia negativa, enquanto sombras aterrorizantes se moviam de forma ameaçadora. A família Lutz se sentia aprisionada em seu próprio lar, em meio a forças além de sua compreensão. O terror na casa de Amityville se tornou insuportável, levando a família Lutz a tomar uma decisão angustiante. Com o coração pesado, eles deixaram para trás suas esperanças de uma vida tranquila e abandonaram a casa amaldiçoada, na esperança de escapar das garras do mal que ali habitava. A história da casa de Amityville ecoou pelo mundo, se tornando um marco dos eventos sobrenaturais mais assustadores da história. Aqueles corajosos o suficiente para investigar os mistérios da residência enfrentaram pesadelos inimagináveis, e a fama da casa amaldiçoada persiste até os dias de hoje, envolta em sombras e segredos obscuros. A família Lutz estava ansiosa por uma nova fase em suas vidas ao adquirir a casa de Amityville. No entanto, mal sabiam eles que estavam prestes a enfrentar um horror além de qualquer imaginação.
Assim que se estabeleceram na casa, estranhos fenômenos começaram a ocorrer. Uma atmosfera pesada e opressiva envolvia cada cômodo, como se o próprio ar estivesse impregnado de malignidade. Os Lutz logo se viram envoltos em um turbilhão de eventos assustadores. Sombras sinistras dançavam nas paredes, enquanto sussurros inaudíveis ecoavam pelos corredores vazios. A escuridão da noite parecia ganhar vida, com olhares penetrantes observando cada passo dado pela família. Uma presença invisível os seguia por todos os cantos, enchendo suas mentes com terror e paranoia. A casa se tornou um verdadeiro pesadelo vivo. Os Lutz testemunharam portas se fechando violentamente por conta própria, objetos voando pelo ar sem explicação e a sensação constante de estarem sendo observados por olhos invisíveis. Pesadelos horríveis assombravam seu sono, mesclando-se com a realidade de forma perturbadora. À medida que o tempo passava, os eventos se intensificavam. Os Lutz eram atormentados por visões horripilantes de figuras distorcidas e rostos demoníacos. As paredes da casa pareciam vibrar com uma energia sombria, enquanto sons desconhecidos ressoavam pelos corredores à noite. O medo constante consumia suas almas, corroendo sua sanidade aos poucos. A família Lutz se sentia aprisionada na casa de Amityville, como se estivessem em uma teia de horror impossível de escapar. Seus laços familiares eram testados ao limite, com a presença maligna tentando separá-los e alimentar-se do medo que permeava o ambiente. Com o passar dos dias, a casa de Amityville revelava seu verdadeiro rosto. O mal que habitava suas paredes se tornava cada vez mais palpável, manifestando-se em formas grotescas e aterrorizantes. Os Lutz lutavam desesperadamente para encontrar uma saída, mas a casa parecia se alimentar de seu desespero, envolvendo-os em uma espiral descendente rumo à loucura. Por fim, a família Lutz não teve escolha senão abandonar a casa amaldiçoada. Deixaram para trás seus pertences, suas esperanças e um rastro de terror indescritível. A casa de Amityville se tornou um símbolo de horror e assombração, uma lembrança sombria da maldição que afligiu a vida dos Lutz. A história da família Lutz na casa de Amityville se tornou um marco no reino do terror sobrenatural. As consequências de sua corajosa decisão de habitar aquelas paredes sombrias continuam ecoando até os dias atuais, servindo como um aviso sombrio sobre os perigos ocultos que podem habitar em nossos lares. A Casa Assombrada de Amityville, localizada na assustadora 112 Ocean Avenue, em Amityville, Long Island, se transformou em um verdadeiro pesadelo para a família Lutz. Desde o momento em que colocaram os pés na casa, foram assombrados por eventos aterradores que desafiavam toda a lógica e compreensão humana. Os móveis da casa ganhavam vida própria, movendo-se sinistramente pelos cômodos sem qualquer intervenção humana. Era como se uma força invisível e malévola os arrastasse para lugares obscuros e desconhecidos, desafiando a própria noção de realidade. Cadeiras giravam em círculos macabros, mesas tremiam violentamente e objetos voavam pelo ar, lançando-se contra as paredes com uma força sobrenatural. A fornalha, normalmente um elemento inanimado e inofensivo, acendia-se misteriosamente, lançando chamas que dançavam de forma sinistra e lançavam sombras distorcidas nas paredes. O calor opressivo emanava da fornalha, como se estivesse alimentado por uma energia maligna que buscava consumir tudo ao seu redor. Os odores que permeavam a casa de Amityville eram indescritíveis e nauseantes. Um cheiro de decomposição e enxofre impregnava o ar, causando náuseas e vômitos dos ocupantes. Era como se a própria essência da morte e do mal tivesse se infiltrado nas paredes da casa, deixando uma marca indelével de horror. Os sons que ecoavam pelos corredores eram perturbadores e assombrosos. Sussurros indistintos ecoavam nos ouvidos dos Lutz, sussurrando palavras ininteligíveis e ameaçadoras. Rangidos e arranhões ressoavam nas paredes, como se alguma entidade invisível estivesse tentando abrir um portal para o além. Mas o terror não parava por aí.
As aparições de entidades infantis, semelhantes às crianças brutalmente assassinadas, eram uma presença constante na casa de Amityville. Seus olhares vazios e frios penetravam a alma dos Lutz, trazendo consigo uma sensação de desespero e agonia. Eram visões assombrosas que se materializavam do nada, desaparecendo rapidamente como se nunca tivessem existido. A convivência com essas presenças demoníacas foi insuportável para a família Lutz. O medo constante, a opressão psicológica e o sentimento de impotência diante do desconhecido os levaram a tomar uma decisão drástica. Após apenas um ano de moradia, eles decidiram abandonar a casa amaldiçoada, deixando para trás todos os seus pertences e uma vida de terror inimaginável. A Casa Assombrada de Amityville se tornou um marco na história do sobrenatural, uma prova sombria de que há forças além da compreensão humana que podem nos assombrar em nossos lares. A história da família Lutz permanece como um lembrete arrepiante. A sombra é a escuridão. Durante o processo de construção da ferrovia Quênia-Uganda, na década de 1890, surgiu um terrível problema nas margens do rio Tsavo, no Quênia. Os trabalhadores encarregados de construir a ponte enfrentaram um desafio assustador, 2 leões que aterrorizavam o local. O engenheiro responsável pela obra, John Henry Patterson, teve que conviver com esses leões durante longos 9 meses. Os felinos não apenas atacavam e devoravam os trabalhadores, mas também causavam um prejuízo financeiro significativo devido aos atrasos causados pelo medo generalizado. Apesar das tentativas de cercar e proteger o acampamento com barreiras, os leões continuavam a adentrar e aterrorizar a área. Sua ferocidade só aumentava com o passar do tempo, levando os trabalhadores a fugirem do rio e interromperem a construção. Determinado a acabar com essa carnificina, Patterson organizou emboscadas e finalmente conseguiu abater um dos leões. No entanto, na noite seguinte, o mesmo leão voltou e só foi encontrado morto no dia seguinte, após ser alvejado novamente pelo engenheiro. O segundo leão continuou a caçar e matar pessoas sozinho, desafiando a coragem de Patterson. O engenheiro não descansou até conseguir perseguir e matar definitivamente o segundo leão, tendo disparado um total de 11 tiros. Estima-se que os devoradores de homens tenham feito cerca de 135 vítimas. O comportamento incomum dos leões, que não tinham o hábito de atacar humanos como presas, levou os moradores locais a atribuir uma natureza sobrenatural aos eventos. Com seus quase 3 metros de comprimento, os leões não apenas matavam e devoravam suas vítimas, mas também deixavam suas cabeças intactas de forma perturbadora. A história ganhou tanta notoriedade que, em 1996, foi adaptada para o cinema no filme A Sombra e a Escuridão, estrelado por Michael Douglas e Val Kilmer. O filme se baseou no livro escrito por John Henry Patterson, intitulado The Miniatures of Tsavo. Durante o processo de construção da ferrovia Quênia-Uganda, na década de 1890, surgiu um terrível problema nas margens do rio Tsavo, no Quênia. Os trabalhadores encarregados de construir a ponte enfrentaram um desafio assustador, 2 leões que aterrorizavam o local. Os leões eram diferentes de qualquer criatura que os trabalhadores já haviam encontrado. Seus olhos brilhavam como brasas ardentes na escuridão da noite, e seus rugidos ecoavam pela mata como uma sentença de morte. Parecia que eles possuíam uma inteligência maligna, pois caçavam estrategicamente, atacando quando menos se esperava. Enquanto as estruturas da ponte se erguiam, os trabalhadores viviam sob constante ameaça. Os rugidos dos leões eram como um lembrete sinistro de que a morte espreitava nas sombras. Eles atacavam com uma fúria selvagem, dilacerando as vítimas com suas garras afiadas e presas ensanguentadas. Os corpos mutilados eram encontrados nas redondezas, testemunhos horripilantes da crueldade dos leões. A atmosfera no canteiro de obras era de terror constante. Os trabalhadores temiam pelo próprio instante, pois sabiam que a qualquer momento poderiam se tornar as próximas vítimas.
Alguns juravam ter vislumbrado os olhos brilhantes dos leões espreitando entre as árvores, esperando o momento certo para atacar. John Henry Patterson, o engenheiro responsável pela construção da ponte, não pôde mais ignorar a carnificina. Determinado a acabar com o reinado de terror dos leões, ele armou emboscadas e lançou uma caçada implacável. A cada tiro, Patterson sentia a presença maligna dos leões se aproximando, como se a morte estivesse rondando-o a cada passo. Finalmente, após inúmeras noites de perseguição implacável, Patterson conseguiu abater um dos leões. Mas sua vitória não trouxe alívio, apenas uma sensação momentânea de triunfo. O segundo leão, agora ainda mais sedento por vingança, continuava a aterrorizar os trabalhadores, deixando um rastro de sangue e desespero por onde passava. O confronto final entre Patterson e o último leão foi um duelo épico entre homem e fera. O engenheiro estava determinado a exterminar o monstro que havia aterrorizado tantas vidas. Eles se enfrentaram em uma batalha selvagem, com a vida de Patterson pendendo por um fio. Somente quando a última bala foi disparada e o leão tombou morto, o silêncio caiu sobre o local, como se a própria natureza lamentasse a perda de suas criaturas mais temidas. A lenda dos leões de Tsavo perdurou através dos anos, ecoando como um aviso para os que se aventuram em terras selvagens e desconhecidas. O engenheiro responsável pela obra, John Henry Patterson, teve que conviver com esses leões durante longos 9 meses. Os felinos não apenas atacavam e devoravam os trabalhadores, mas também causavam um prejuízo financeiro significativo devido aos atrasos causados pelo medo generalizado. Cada noite era um pesadelo para John Patterson. Enquanto o sol se punha e a escuridão tomava conta do acampamento, os rugidos dos leões ecoavam pela savana, enraizando medo nos corações dos trabalhadores. Patterson podia sentir o peso opressor da presença sinistra desses predadores assassinos enquanto lutava para adormecer. Os ataques eram implacáveis. Os leões surgiam sorrateiramente das sombras, suas silhuetas maciças desafiando a lógica. Saltavam sobre suas presas com uma agilidade mortal, dilacerando carne e ossos com suas mandíbulas poderosas. O sangue dos trabalhadores manchava o solo, enquanto suas vidas eram ceifadas brutalmente. O terror generalizado se instalou entre os trabalhadores. Eles mal conseguiam segurar as ferramentas, seus corações acelerados, suas mentes assombradas pelas imagens horripilantes dos ataques. Cada sombra, cada movimento na vegetação, desencadeava uma onda de pânico coletivo. Os atrasos na construção da ponte se acumulavam, aumentando o prejuízo financeiro e alimentando o desespero de Patterson. À medida que o tempo passava, a determinação de Patterson se transformava em desespero. Ele se perguntava se haveria alguma maneira de escapar dessa provação infernal. No entanto, não havia refúgio seguro naquela terra amaldiçoada pelos leões. O rugido ensurdecedor deles preenchia o ar, penetrando nos ouvidos de Patterson como um lembrete constante de sua vulnerabilidade. Porém, o engenheiro não se rendeu. Ele decidiu enfrentar os leões de frente, armado com coragem e uma determinação feroz. Noite após noite, Patterson esperava pacientemente, com sua arma pronta, à espreita. Ele se tornou um caçador em seu próprio acampamento, preparado para dar fim à matança e ao caos. Finalmente, o momento do confronto chegou. Patterson se encontrou cara a cara com os leões assassinos. Os olhos amarelos brilhavam com uma sede de sangue insaciável, enquanto as presas afiadas ameaçavam rasgar sua carne. O engenheiro mirou com precisão mortal e disparou, o eco do tiro atravessando a noite. Um dos leões caiu em um rugido agonizante. A vitória de Patterson trouxe um breve alívio, mas a batalha estava longe de terminar. O segundo leão, agora mais sedento de vingança, surgiu com uma ferocidade renovada. Os dois adversários travaram uma luta feroz, seus destinos entrelaçados em um combate mortal. O engenheiro e o leão se moviam em um duelo desesperado,
cada movimento determinante para a sobrevivência. As garras do leão retalhavam o ar, enquanto Patterson lutava para evitar ser dilacerado. A batalha se desenrolou em meio à escuridão implacável, com os gritos dos leões e o som dos ossos se partindo ecoando pela noite. O sangue manchava as mãos de Patterson, misturando-se ao suor e à terra empoeirada. Ele sabia que não poderia recuar agora, era uma questão de vida ou morte. A cada investida do leão, Patterson respondia com uma coragem inabalável. Ele desferia golpes precisos, mirando em pontos vitais, mas o leão resistia, sua ferocidade parecendo inesgotável. Era uma luta entre a razão e a selvageria, entre a força humana e a fera impiedosa. Finalmente, o momento decisivo chegou. Patterson viu uma oportunidade e agiu com um último esforço de determinação. Ele lançou-se contra o leão, sua arma apontada para o coração da besta. O gatilho foi puxado, e a bala rasgou o ar, encontrando seu alvo. O leão caiu, seu rugido final ecoando pela paisagem assombrada. A vitória de Patterson veio com um preço alto, suas roupas rasgadas, o corpo dolorido e a mente atormentada pelas memórias de horror. Ele havia sobrevivido ao pesadelo, mas as cicatrizes físicas e emocionais permaneceriam para sempre. O acampamento, outrora mergulhado no medo, agora estava envolto em um silêncio tenso. Os trabalhadores se reuniram, olhando com admiração para o homem que enfrentou os leões com bravura incomparável. Seus olhos refletiam um misto de gratidão e respeito, pois sabiam que suas vidas estavam a salvo graças à coragem de Patterson. A construção da ponte finalmente pôde prosseguir, mas as sombras dos leões de Tsavo permaneceriam como uma lembrança assustadora. A lenda se espalhou, envolvendo a região em um véu de terror. Os trabalhadores contavam histórias à noite, lembrando-se das noites intermináveis de pavor e do herói que se ergueu contra a escuridão. John Henry Patterson, o engenheiro que enfrentou os leões devoradores de homens, tornou-se uma figura lendária, imortalizada na história como um símbolo de coragem e perseverança diante do inimaginável. Sua jornada assombraria os sonhos de muitos, servindo como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder até mesmo nas paisagens mais idílicas. Os rumores se espalharam como fogo selvagem pela comunidade local. Contos sombrios e lendas assustadoras ecoavam pelas aldeias, enquanto o medo se instalava nos corações dos moradores. O comportamento bizarro dos leões de Tsavo desafiava toda a compreensão humana. Diziam que os leões eram criaturas amaldiçoadas, enviadas pelo além para aterrorizar a região. Suas presas afiadas e olhos flamejantes revelavam uma maldade além da imaginação. Alguns acreditavam que eles eram espíritos vingativos, condenados a vagar pela terra e se alimentar da carne dos inocentes. Nas noites escuras e tempestuosas, ouvia-se o rugido distante dos leões, ecoando como um aviso sinistro. Os aldeões trancavam suas portas e janelas, esperando pela manhã enquanto o medo se agarrava às suas almas. O ar era carregado com uma sensação de opressão, como se as sombras dos leões pairassem sobre todos. O mistério das cabeças intactas era particularmente perturbador. Por que os leões deixavam seus terríveis troféus para trás? Alguns acreditavam que era um ritual macabro, uma maneira de marcar suas vítimas como um sinal de sua supremacia sobre a humanidade. Outros afirmavam que era uma prova de sua natureza demoníaca, um ato de crueldade projetado para aterrorizar ainda mais os vivos. Nenhum lugar era seguro quando a noite caía. Os moradores temiam sair de suas casas, com medo de se tornarem as próximas vítimas dos leões malditos. As histórias de desaparecimentos e ataques brutais se multiplicavam, alimentando o terror que tomava conta da região. Nas igrejas, rezas desesperadas eram proferidas, buscando a proteção divina contra a influência maligna dos leões. As famílias se agarravam umas às outras, buscando conforto em meio ao caos. Mas mesmo a fé mais fervorosa parecia vacilar diante da escuridão implacável que pairava sobre Tsavo.
Até que finalmente, os leões foram derrotados pelo engenheiro corajoso que enfrentou a morte com a determinação de um herói. No entanto, o pavor deixado por sua presença sinistra permaneceria gravado na memória coletiva da região, como um lembrete perpétuo do mal que pode se esconder nas profundezas da natureza e na escuridão da alma humana.